Olá, meus amigos, minhas amigas, cirurgia geral, professor João Ricardo, que é igual também à cirurgia do trauma, o nome tanto faz. Nosso tema é extremamente importante, atendimento inicial ao politraumatizado. Nossa, mas isso a gente ouve falar direto, nós já sabemos tudo, nós vamos ter essa aula por quê e tal. Gente, tem uma coisa importante. Mudou a edição do programa TLS. Até o ano passado era vigente a 9ª edição, agora está vigente a 10ª edição. A mudança é mais pedagógica do programa TLS, da maneira como os cursos vão ser oferecidos. São poucas as mudanças do ponto de vista de conduta, fisiopatologia, mas algumas mudanças existiram. E nós precisamos comentar. Então, é demais importante vocês prestarem atenção aqui no atendimento inicial politraumatizado, porque eu já vou focando para vocês as mudanças e as atualizações realizadas, porque provavelmente no segundo semestre, no fim do ano, as questões sejam totalmente baseadas já na 9ª edição. E a gente não vai poder cair nessas pegadinhas. Então me acompanhem, vamos fazer aqui um passeio, uma viagem gostosa aqui no atendimento inicial politraumatizado. Quando a gente fala em politraumatizado, na maioria das vezes, ABCDE, exame primário, secundário, aquela coisa toda, a gente está falando numa vítima só, estou lá no pronto atendimento, no pronto-socorro. Mas é cada vez mais comum ser questionado indícios e dados do atendimento pré-hospitalar. E quando eu tenho um atendimento pré-hospitalar, eu tenho uma situação, por exemplo, como essa, e a primeira definição interessante é a gente diferenciar catástrofe de desastre. Desastre e múltiplas vítimas, catástrofe e múltiplas vítimas com os intempéries da natureza. Terremoto, maremoto, furacão e etc e tal, que tornam as coisas muito mais difíceis. Então, se você tem múltiplas vítimas, provavelmente você vai ter que usar um artifício chamado triagem, que nada mais é do que você selecionar as prioridades em relação aos recursos disponíveis. Porque se eu tenho um monte de recurso disponível, a minha seleção vai ser de um jeito. Se eu tenho poucos recursos disponíveis, talvez os mais graves eu não vou conseguir abordar, eu vou talvez tentar aqueles que têm maior condição de recuperação. Se eu estou num campo militar, é diferente da triagem civil. Os militares querem restabelecer a saúde daqueles que podem voltar ao combate, então menos graves. Na triagem civil, a gente talvez dê a nossa prioridade de atendimento a quem está mais grave. Então essas situações, elas são bastante interessantes. Agora, numa situação como aquela, que eu tenho uma área onde houve, vamos falar de desastre, não de catástrofe, como é aquela cena, nós temos que estabelecer uma linha de conduta. Eu aqui estou passando lá, aconteceu aquele sinistro, eu vou lá, vou salvar as vítimas? Não. Existe uma observação a ser feita. A primeira situação importante é a gente dividir as áreas de atenção. Aquela área do acidente em si é classificada como área quente, que é o epicentro do acidente. Deve-se evitar o excesso de pessoas pelo risco de novo advento. Estou lá trabalhando na Torre Gêmea, cai a Torre Gêmea em cima de mim. Aconteceu isso lá nos Estados Unidos, lá no 9 de setembro, e isso gerou muitos estudos sobre a conduta adequada. Então, normalmente, essa área quente ela precisa ser isolada e, normalmente, autoridades militares que vão definir o momento de fazer o resgate dessas vítimas, que são pessoas treinadas para médicos, não equipe médica de saúde. A zona morna, por sua vez, é uma região segura, mais próxima do evento, onde deve-se montar o posto médico avançado lá da tragédia, que vai pegar as vítimas e vai retriar essas vítimas para identificar suas necessidades e encaminhar para o recurso mais adequado. Então, ele faz alguma conduta também, principalmente nas vítimas em estado mais crítico. E a zona fria é uma região mais segura, onde vai se concentrar a maior parte dos recursos humanos e materiais para o atendimento.
e, eventualmente, a unidade de suporte, de comando para que isso seja realizado. Então, lembre-se, a área quente é uma área para militares fazerem o resgate das vítimas. Por que esses conceitos? Quando a gente fala em pré-hospitalar, uma das principais situações que vem à nossa cabeça é a segurança da cena. O socorrista ele não pode ser mais uma vítima. Então, ele só está autorizado a buscar suas vítimas, fazer a triagem inicial para reconhecimento e trazê-las para uma área morna ou mesmo para uma área fria, quando essa cena foi considerada segura pela autoridade militar. Desastre versus catástrofe, aquele conceito que nós já falamos, são interessantes. Os atentados terroristas, eles obedecem a um padrão muito bem conhecido, quase sempre não é só um evento, explodir uma bomba, daqui a pouco vai explodir outra bomba. A primeira chama atenção, socorro, conglomerado de gente, puf, está lá a segunda bomba, 2 torres gêmeas, foram 2 aviões, a empresa estava filmando, aquela coisa toda. Os produtos químicos são muito importantes porque podem levar a contaminações, da mesma forma dos produtos radioativos. Aí nos produtos radioativos tem uma coisa bastante interessante, que você não pode pegar uma vítima de produto radioativo, por mais grave que ela esteja, e levar para um hospital. Uma área de concentração de muitas pessoas. Essa pessoa precisa ser dessensibilizada da sua radiação, senão ela vai contaminar todas as pessoas daquele hospital. Então existe aí uma necessidade bastante conhecida. Quando as minhas vítimas excedem a capacidade de atendimento, eu vou dar prioridade a quem tem mais chance de viver. Agora, quando as vítimas não excedem a capacidade, eu vou dar chance ou vou tentar atender primeiro as vítimas mais graves. Na área quente, depois que ela foi liberada para os pré-hospitalares, para o pessoal do resgate, ela precisa ser mapeada e reconhecida, e esses pacientes precisam receber um tipo de triagem para saber se eles têm maior ou menor gravidade. A isso se dá o nome de triagem START, Simple Triage and Rapid Treatment. O que significa isso? Eu classificar esse paciente em verde, amarelo ou vermelho. É basicamente simples, tem que ter muito bom senso. Verde é quem está consciente e caminha. Então ele ganha o cartãozinho verde lá do pessoal do resgate. Você vai lá naquela bandeira verde, que é a área adequada para o público verde. E claro, dali ele não pode sair, ele vai ser triado novamente, que pode ter algum erro. Agora, o amarelo e o vermelho, eles não deambulam. O amarelo é potencialmente grave, mas ele não tem risco em 2 horas. Agora, o vermelho, ele já é um paciente mais grave. Como que a gente classifica isso? Baseado em parâmetros clínicos. A capacidade de locomoção, como eu falei, para o verde. Agora, para diferenciar o amarelo do vermelho, a respiração, o enchimento capilar e o nível de consciência. Respiração acima de 30, enchimento capilar acima de 2 segundos e inconsciente, ele é um vermelho. Ele não consegue se movimentar. Às vezes fez uma fratura na perna, uma fratura exposta, está com muita dor, enfim, qualquer uma dessas situações. Mas ele está consciente. O enchimento capilar dele, abaixo de 2 segundos, frequência respiratória abaixo de 30, ele é um amarelo. Então ele vai ser resgatado para a área amarela. Então, os resgatistas, normalmente oficiais do Corpo de Bombeiro, junto com soldados do Corpo de Bombeiro, eles são treinados para ter esse tipo de atitude. E o preto é em óbito, e tem uma outra classificação que é o azul, que é aquele paciente gaspando, que não tem chance. Você não perde tempo fazendo reanimação lá na área quente, não faz parte, porque você precisa, em um tempo muito rápido, fazer o reconhecimento e a retirada dessas vítimas. Uma questão interessante de 2013, de acordo com a distribuição trimodal da mortalidade pós-trauma, podemos afirmar que a redução de mortalidade no primeiro pico pode ser obtida com sistema de atendimento no trauma com cuidados agudos, melhora das estratégias de prevenção ou controle do trauma, prevenção de infecção pós-trauma ou organização de estratégias de transferência para centros de trauma. Primeiro, o que é esse primeiro pico do trauma? Então, como que eu vou atingir as vítimas do primeiro pico? Eu vou atingir as vítimas do primeiro pico
do primeiro pico de mortalidade, melhorando as estratégias de prevenção e controle do trauma. Isso é uma questão muito manjada, baseada na distribuição trimodal das mortes pós-trauma. Quer dizer, o trauma também merece uma avaliação, um estudo epidemiológico. E como que comporta a mortalidade no trauma? Alta energia cinética, pessoas que falecem ali durante a cena imediatamente. Lacerações do cérebro, aorta, medula, coração. Quer dizer, poderia sofrer o trauma dentro do centro cirúrgico que ele estaria sem condições de ter algum tipo de atendimento, alguma chance de vida. Então, esse é o primeiro pico. Segundo pico, situações em que acredita-se que se fosse atendido adequadamente na primeira hora, que o americano chama de golden hour, como hematomas epidural e subdural, hemopneumotórax, fratura pélvica, fratura de ossos longos, lesões abdominais levando choque hipovolêmico, ele poderia ter um impacto de mortes muito diminuídas. E estudos epidemiológicos já provaram que o atendimento adequado diminui essa possibilidade. E o terceiro pico, o pico do pico trimodal, são das complicações. Então, atendimento adequado vai ter impacto nessa curva e nessa curva. Essa curva de alta energia cinética, o problema não é o atendimento, o problema é a prevenção. Por isso, aquela alternativa. Então, atenção aí à distribuição trimodal das mortes. Bom, vamos para o nosso assunto mesmo. Já fizemos muita introdução. Atendimento inicial do politraumatizado, todo mundo sabe o que é, dividido em exame primário, que tem medidas auxiliares e reanimação, avaliação ou exame secundário e depois encaminhamento para o atendimento definitivo. Lembra das prescrições padrão, gorro, máscara, luva, etc., que são bastante importantes. Mas pensem dessa maneira, atendimento politraumatizado é dividido em etapas. O exame primário é o nosso ABCDE, o exame secundário é o exame físico da cabeça aos pés, com os exames complementares que forem necessários para aquela vítima, mas essa vítima, quando está no exame secundário, ela está estável. Diferente do exame primário, que o ABCDE são condições que vão colocar a vida em risco ali imediatamente. Então, esse é o exame primário. Então, o ABCDE é muito conhecido, via aérea com proteção da coluna, respiração e ventilação, C, circulação, D, disability, né, que é incapacidade neurológica, e E, a exposição. É muito fácil da gente saber por que é ABCDE. É o caminho do nosso metabolismo aeróbico. Nossa célula lá, unidade morfuncional, não tem metabolismo aeróbico, não precisa de oxigênio para viver. Onde que está esse oxigênio? Na atmosfera. Entra pela via aérea, depois tem que ter um pulmão expandido, depois tem que entrar na hemoglobina e se difundir, perfundir lá a cuca e D e depois o E. Então, é o caminho do metabolismo aeróbico, não tenha dúvida disso. Então, são as situações que matam mais rápido. Algumas observações são bastante importantes. Primeiro, uma maneira de fazer o ABCDE ou presumir que o ABCDE está legal em poucos segundos. Uma maneira rápida, se você perguntar o nome da vítima, fulano, eu sou socorrista aqui, como é que você chama e tal, ele der uma resposta coerente, consciente, orientado, etc., e ele falou, deu a resposta, então ele tem via aérea pérvia, o pulmão dele tem fole, ele não está chocado porque o sangue está chegando lá na cuca dele de maneira adequada, o neurológico dele está normal. Então, isso é bastante interessante e bastante manjado aí para a gente prestar atenção. O ABCDE, o atendimento politraumatizado, é extremamente democrático. Crianças, idosos, grávidas, são tudo igual. As prioridades são as mesmas, eles têm particularidades fisiológicas, mas o ABCDE continua da mesma forma. E toda vez que a gente fala em A, em B, em C, em D, nós temos medidas de reanimação, medidas auxiliares. E o que é básico para o ABCDE, de mais de importante, exame radiológico. Faz parte do exame primário do ABCDE, a hora que você vai fazer, depende muito da situação. Lá eu estou no trauma de tórax, eu já quero fazer raio-x. Não, eu faço no final do ABCDE, isso não tem uma regra assim muito estanque. Mas é necessário fazer o raio-x de tórax AP e o raio-x de tórax, e o raio-x
pélvico, ou seja, raio-x de bacia. As pessoas perguntam muito, e o cervical em perfil, que as primeiras edições do programa TLS relatava em ser feito. Não, ela só verifica 85% das lesões, e como eu vou deixar o meu pescoço imobilizado, a minha cervical imobilizada, eu vou fazer exames radiológicos, tomografia, ressonância, etc., da coluna cervical, lá no exame secundário. Faz parte do exame primário o raio-x de tórax em AP, que é deitadinho lá no leito, uma belíssima contusão pulmonar, e o raio-x de pelve. Olha o afastamento dessa sínfise pública, uma fratura em livro aberto. Faz parte também a monitorização desse doente. Então, o oxímetro de pulso é uma medida auxiliar bacana para o item A e para o item B. A sonda urinária e gástrica, elas são também de suma importância, a não ser que elas tenham contraindicação. A sonda gástrica pela boca quase não tem contraindicação. Quem tem contraindicação é a nasogástrica, fratura de base de crânio, sinal do guaxinim, aquela coisa toda. Eu preciso pôr o pé no freio e não passar pelo nariz. Agora, sonda urinária, ela é a melhor mensuração, o débito urinário, então ela vai colaborar com isso, para a gente saber o grau da efetividade da nossa resposta volêmica. Mas eu não posso passar uma sonda vesical se eu tenho suspeita de lesão de uretra. Então existe aí uma contraindicação. Mas lembra que tem medidas auxiliares que são importantes para a gente realizar no exame primário. Vamos lá. No caso de um paciente vítima de politraumatismo abdominal e crânioencefálico, a primeira conduta a ser adotada, eu adoro esse tipo de questão. Abdominal e crânioencefálico, reposição volêmica, porque abdominal choca. Aplicar a escala de coma de Glasgow, porque é neurológico. Garantir a permeabilidade das vias aéreas. Bom, mas o trauma foi só abdominal e neurológico, para quê? Aplicar corticosteroide para diminuir o edema cerebral. Descartar trauma torácico e denal se o paciente for necessário. Bom, ele falou... Bom, gente, essa questão é uma pegadinha. Ele coloca lá abdominal, você imagina, vai chocar. Ele coloca lá o trauma crânioencefálico, não, preciso fazer escala de coma de Glasgow, avaliar a pupila, aquela coisa toda. Mas lembra, existe uma sequência ABCDE. Olha a pergunta que ele falou. Paciente vítima de politraumatismo abdominal e crânioencefálico. A primeira conduta a ser adotada num paciente vítima de politraumatismo. Qual que é a primeira conduta? É o A, gente. Ninguém falou em entubar, falou garantir a permeabilidade da via aérea. Eu não sei se ele está com a queda de base da língua, enfim. Então, garantir a oxigenação desse paciente, a permeabilidade das vias aéreas, é sempre a prioridade. Claro que faltou aqui a proteção da coluna cervical, que eu ia ficar mais feliz. Então, falando em via aérea e coluna cervical, examinando, olhando, escutando, examinando o que, gente? Olhando o que? A cianose de extremidades, olhando a insuficiência respiratória. Se esse paciente falou, se a criança chorou, provavelmente a via aérea está permeável. Então, verificar sinais de obstrução, escuta se ele tem estridor respiratório. Tudo isso faz parte do nosso exame da via aérea. Lembrar que o exame da via aérea não é só na boca e no nariz. O exame da via aérea é cervical também. Então, desvio da traqueia, que pode ser o problema no B, mas enfisema subcutâneo, hematomas cervicais, que pode comprimir a via aérea e fazer esse paciente falecer. E a reanimação e a obtenção da permeabilidade da via aérea, ela é progressiva. Eu venho de manobras mais simples para manobras mais complexas. Lembra que eu preciso fazer uma medida auxiliar importante, que é o oxímetro de pulso, e nessa reanimação de manobras mais simples para manobras mais complexas, eu vou desde a aspiração com aspirador rígido para tirar secreções, avulsões dentárias, sangue, a cânulas nasofaríngea, orofaríngea, ventilação por máscara, e às vezes esse paciente vai precisar de um apoio de uma via aérea definitiva, cujo conceito é um tubo com CAF insuflado na traqueia, ou eventualmente nessa impossibilidade de fazer uma via aérea cirúrgica. Mas eu não vou fazendo uma via aérea cirúrgica sem fazer toda a sequência e verificando as suas possibilidades. Manobras simples
de elevação do mento, como chin lift, eu prefiro o J-thrust porque você apoia a cervical também e evita de fazer a hiperextensão, são bastante importantes e interessantes, principalmente naqueles pacientes semiconscientes ou inconscientes que têm queda da base da língua. Parece brincadeira, esse dor respiratório ele melhora quase por mágica. A máscara de Venturi é outra situação interessante. O oxigênio suplementar no politraumatizado não é catéter de O2, máscara de Venturi, 10 a 12 litros por minuto. Esse paciente tem uma dificuldade de manter a sua dinâmica ventilatória. Nós podemos usar a unidade manual de respiração, que é o famoso AMBU, bem acoplado. Olha a mãozinha aqui, em C, em E, quando é usado um socorrista, mas pode ser com 2 socorristas também. Uma medida bastante adequada. A cânula orofaríngea para pacientes inconscientes, porque os pacientes conscientes eles não toleram, que é a cânula de Guedel. Lembra colocá-la com cavidade para o palato e depois fazer o giro. Nas crianças precisa ser direto, senão você machuca o palato. Lembra da possibilidade de induzir a reflexo de vômito. Então a cânula de Guedel é reservada para aqueles pacientes inconscientes, ou foram sedados, alguma situação dessa, e lembrar dessa necessidade de proteger a via aérea contra vômito, que ela pode induzir de sobremaneira. Eventualmente, eu vou precisar de uma via aérea definitiva quando eu tenho uma necessidade de manter um apoio ventilatório ou no paciente inconsciente, naquele paciente com TCE grave, Glasgow abaixo de 8, que ele está em coma. Então, eu preciso de obter a via aérea definitiva, cujo conceito é um tubo com CAF insuflado na via aérea. Então, ele precisa ser feito sobre visão direta e você vê a via aérea ali, a corda vocal, para você passar o seu tubo e, claro, fazer a checagem depois. O transdutor de CO2 é a melhor maneira para você verificar se esse tubo realmente está na traqueia ou não. Mas embaçamento do tubo, oximetria de pulso, a ausculta fundamental, começa a auscultar no epigástrico, não tem nada, faz o movimento com AMBU, a ventilação, não tem ar no epigástrico, beleza, tem nos 2 pulmões, ótimo, às vezes mais no direito, está seletivo, puxa um pouquinho para trás, aquela coisa toda da via aérea definitiva. E na impossibilidade de obter uma via aérea definitiva, muitas vezes eu vou lançar mão de uma cricotireoidostomia, que pode ser por agulha ou uma pequena cânula de traqueostomia infantil na membrana cricotireoideia, que é aqui entre a cartilagem cricoide e a cartilagem tireoide, que é o menor espaço da via aérea com a parte exterior. Não tem musculatura, não tem aponeurose, a pele subcutânea e uma leve membrana. Quando opto pela ventilação a jato, que é por agulha, lembrar de manter aquela relação 1 de inspiração para 4 de expiração, porque o problema da cricotireoidostomia por agulha é a hipercapnia. Colocar o ar lá a 12 litros por minuto é fácil, ele enche, mas eu tenho que soltar o ar 4 sem o ar, para que é passiva a expiração, ele dê vazão ao CO2, que é importante também. Devido a essa tendência à hipercapnia, ela vai durar aí em torno de 30 a 40 minutos, é o tempo necessário para eu providenciar uma outra via aérea, que pode ser uma traqueostomia no centro cirúrgico. A traqueostomia não é um procedimento de emergência, de sala de emergência inicial. A traqueostomia tem lá tireoide, músculo pré-tireoidiano, ele é um procedimento cirúrgico especializado para ser feito em boas condições e não em situação de urgência, salvo uma exceção, que é o trauma de laringe, que também é uma questão muito manjada. Bom, vamos lá. 2015, o FRJ. Paciente de 20 anos, vítima de acidente automobilístico com colisão frontal, é admitido na emergência apresentando intenso sangramento nasal e oral, edema facial e fratura de arco mandibular em franca insuficiência respiratória. A conduta imediata é acidente automobilístico, sangramento nasal oral, edema facial, fratura do arco mandibular, quer dizer, a face, a possibilidade aqui da via aérea dele alta, está muito comprometida. Então, imediatamente, o que nós temos que fazer nesse doente? Intubar? Fazer crico? Fazer traque ou fazer intubação nasotraqueal? Não, gente. Esse paciente, eu não vou poder intubar, ele tem fratura do arco mandibular, trauma de face grave. Nasotraqueal, pior ainda. Traqueostomia não é um procedimento para ser feito de urgência, salvo exceções.
Então, a conduta adequada é a cricotireoidostomia. Olha, entra ano, sai ano, sempre tem questão desse jeito. E a gente não pode cair que nem um patinho nelas. Bom, depois do A, nós temos o B, respiração e ventilação, que nós vamos observar o quê? A integridade e o bom funcionamento do pulmão, da parede torácica e do diafragma. Lembra que eu preciso ter o pulmão expandido? Claro, esse pulmão não pode ter uma sufusão hemorrágica, excesso de líquido, edema pulmonar, da contusão para funcionar direito, mas ele tem que estar expandido. E eu dependo também da parede torácica, se eu tiver um pneumotórax lá aberto, alguma situação dessa, eu estou comprometido. E o diafragma faz um fole. E como que eu vou desconfiar que alguma coisa está errada? O exame físico é fundamental, a inspeção, olhando a parte torácica, mas a parte sistêmica também. Cianose de extremidades, cianose perioral e verificando também depois a palpação. Palpação não é para tocar pianinho no tórax, é para palpar de verdade, mão aberta. Você vai ver crepitação óssea, enfisema subcutâneo, você vai perceber e é bastante interessante. Percussão, porque na hora que eu faço uma percussão é hipertimpânico, é ar no espaço pleural. Eu faço maciço, isso aí significa líquido, no caso politraumatizado, sangue. E mesma coisa a ausculta. Se o MV está ausente, eu tenho ar ou líquido ocupando ali o local pulmonar. Então o exame físico é preponderante. Claro que o raio-x de tórax, ele é uma medida auxiliar que faz parte do atendimento inicial do politraumatizado. Mas os pacientes precisam de oxigênio suplementar, a oximetria de pulso é legal e a identificação da lesão está muito interessante. Quando a gente tiver a nossa aula de traumatismo de tórax, nós vamos ver que nós temos grupos de lesões. Lesões que levam a risco imediato de morte, são lesões que devem ser abordadas no ABCDE, e lesões que o risco é iminente, ele é menos possibilidade de matar rápido, então eles vão ser abordados no exame secundário. Quais são as lesões com risco imediato de morte? Obstrução de via aérea, lesão da árvore traqueobrônquica, hematórax maciço, tamponamento cardíaco. Opa, lesão da árvore traqueobrônquica entrou aqui de novo. Mas por quê? Para chamar a atenção de uma situação bastante importante. Nas edições anteriores, entrava aqui o tórax instável. E o tórax instável trocou com a lesão da árvore traqueobrônquica. A lesão da árvore traqueobrônquica era dita como uma lesão secundária, mas devido à sua magnitude de grandes lesões brônquicas, levando a pneumotórax volumosos e de alta pressão, a gente teve na atualização da 10ª edição essa troca. Tórax instável passou para lesões a serem abordadas no exame secundário e lesão da árvore traqueobrônquica com lesão de risco imediato de morte. Na nossa aula de trauma de tórax, nós vamos dar uma ênfase bastante importante para isso. Algumas medidas de reanimação no pneumotórax hipertensivo, muito clássico a punção do segundo espaço intercostal, mas eu quero chamar a atenção para vocês a atualização da 10ª edição. O que os americanos estão dizendo agora? Que o local da punção não é mais esse. Esquece. O local da punção é no 5º espaço intercostal, levemente anterior à linha axilar média. Por quê? Lá eles são muito obesos e a agulha não chega no espaço pleural. Na nossa aula de trauma de tórax, nós vamos tratar muito bem disso. Porém, no público infantil, nas crianças, eles continuam preconizando aqui no 2º espaço intercostal. A drenagem de tórax é uma medida muito importante de reanimação, a punção do pericárdio também no tamponamento cardíaco. Vamos lá, uma questão de 2014. Dentre as condições a seguir, decorrentes de trauma torácico, qual se associa a maior letalidade imediata? Olha só que questão interessante. Decorrente de trauma torácico, qual se associa a maior letalidade imediata? 2014. Contusão cardíaca é uma lesão que a gente vê no exame secundário. Rotura traumática de aorta, aquela que alarga o mediastino, ligamento de Botalo e tal, a gente aborda no exame secundário. Rotura traqueobrônquica, em 2014, quando foi feita a questão, era uma lesão de abordagem lá do exame secundário. Contusão pulmonar continua na abordagem do exame secundário. Pneumotórax hipertensivo é uma lesão que coloca a vida em risco. Então, essa lesão, essa questão em 2014, o gabarito
pneumotórax hipertensivo. Por quê? Porque ele está no grupo de lesões que matam rápido. Se essa questão fosse feita agora, em final de 2018 ou em 2019, vai ter que ser anulada, porque a rotura traqueobrônquica também é uma lesão iminente de morte que está no mesmo grupo. Então, olha só que interessante e por que a gente tem que prestar atenção nessas atualizações. Bom, feito o B, nós temos o C, que é o controle da hemorragia, ou seja, o tratamento do choque. E a perda sanguínea é uma das grandes causas de mortes evitáveis. O choque hipovolêmico é o mais comum no politraumatizado. E eu não tenho um aparelho, um raio-x, alguma coisa, um chocômetro, choquímetro, alguma coisa assim, para a gente verificar que o paciente está chocado. Então, os parâmetros clínicos, como frequência cardíaca, pressão arterial, diurese e consciência, são bastante importantes. E o que eu faço quando eu observo um paciente com choque hipovolêmico? Eu tenho duas etapas que eu preciso seguir. Eu preciso parar o sangramento e repor a volemia. É uma brincadeirinha que eu faço sempre. Eu tenho que fechar a torneira e eu tenho que encher o tanque. Não adianta eu encher o tanque e a torneira está aberta. A minha volemia não vai ser mantida. E se eu encho o tanque e a torneira continua aberta, o que eu estou repondo nunca é, por mais que eu reponha adequadamente, da forma fisiológica. E algumas alterações vão acontecer, principalmente a coagulopatia, que vai acabar piorando ou mantendo esse estado de choque hipovolêmico maior. Agora, para eu fechar a torneira, eu preciso saber onde que está sangrando. Então, normalmente, se o sangue não está na rua, ou seja, uma hemorragia externa, esse sangue está em alguma cavidade. Onde que ele está? No tórax, no abdômen ou então na pelve. Ah, TCE fez choque hipovolêmico. Não cabe a volemia aqui na calota craniana. A não ser numa criancinha muito pequena que não houve uma fusão das suturas, ele pode ser distensível, mas isso é exceção. Estamos falando aqui de adulto. Então, precisamos identificar o local do sangramento. No caso de uma hemorragia externa, a compressão é a melhor conduta. Todo mundo fala do tal do torniquete. Todo mundo já pegou uma lesão aqui de artéria radial e colocou um aparelho de pressão aqui insuflado e tal. Isso não é bom, porque quando eu insuflo, eu faço o torniquete, eu faço isquemia de toda uma região. Quando eu desinsuflo, eu tenho a lesão por reperfusão. Então, o torniquete ele é uma exceção. Em quais casos? O principal deles é a amputação traumática. Imagine eu amputo aqui meu braço, sangue para tudo quanto é lado. Pegar uma pinça e sair pinçando não é uma boa coisa, que eu vou detonar lá artérias, etc. Quero fazer reimplante, alguma coisa assim. Então, eventualmente, um torniquete, porque eu não tenho áreas isquêmicas para fazer lesões isquêmicas, a montante ao meu torniquete. Agora, a 10ª edição está dizendo o seguinte: olha, você está lá no meio da guerra, Afeganistão, Coreia do Norte, não sei aonde, tal, e o negócio é uma hemorragia, uma sufusão, a sua compressão não deu certo. Tudo bem, põe o tal do torniquete, mas não demora mais que 1 hora, porque o problema da reperfusão é muito sério. E lembrar que, além da identificação, claro, eu identificando o local, eu vou proceder com a manobra hemostática. Tórax, drenagem torácica, saiu mais de 1.500, toracotomia, aquela coisa. Abdômen, sangue dentro do abdômen. E paciente instável hemodinamicamente, eu preciso fazer uma laparotomia. E como que eu identifico esse sangue dentro do abdômen? O lavado peritoneal diagnóstico, ultrassom FAST são muito recomendados. Trauma pélvico, eu preciso fazer a fixação dessa pelve. Então, eu tenho lá minhas medidas de reanimação de acordo com a área sangrante. Mas eu preciso reanimar também, que é encher o meu tanque. Então, o que a gente faz? O cristalóide, o mais adequado é o Ringer lactato 39 graus, 1 litro nas veias periféricas. Posso pegar 2 veias periféricas, abocate no mínimo 18 ou mais espesso, coletar sangue para exames, tipagem sanguínea, aquela coisa toda, e fazer 1.000 ml de Ringer lactato aquecido. A reposição sanguínea vai depender muito do grau de choque. E agora, na 10ª edição, eles estão dizendo o seguinte: não adianta eu fazer uma reposição volêmica maciça.
com cristalóides, porque eu vou levar edema intersticial, edema pulmonar, piorar o quadro de uma contusão pulmonar e etc. Então eu tenho que ser meio maneiro ali na minha reposição de cristalóide e fazer a reposição sanguínea conforme a necessidade, ou seja, choque grau 3 ou choque grau 4. Lembrar que nas hemorragias maciças, choque grau 4, eu preciso ter um cuidado diferente, porque a possibilidade de consumo de fatores de coagulação é muito grande. E hemorragia maciça, a conceituação é acima de 10 unidades transfundidas em 24 horas, ou acima de 4 unidades de concentrado de hemácia ali nas primeiras 2 a 4 horas. Então, essa é uma situação da transfusão maciça que merece um algoritmo de transfusão hemostática. Então, o abdômen, o lavado peritoneal e o FAST identificam, o tórax, o exame físico e o raio-x, a pélvica, o exame físico e o raio-x. Cateterismo vesical e a sonda gástrica, já comentamos sobre eles, e lembrar das condições que simulam choque ou outras possibilidades de choque que não hipovolêmico. Nós temos o choque neurogênico, lembra? O tetraplégico faz o bloqueio simpático com vasodilatação e aí ele não faz taquicardia por causa do bloqueio simpático, porque ele está tetraplégico. Então é aquele paciente que está hipotenso, é tetraplégico e está com bradicardia ou com a frequência cardíaca normal. Choque séptico é muito difícil de acontecer e condições que simulam choque, muito do choque obstrutivo, que é o pneumotórax hipertensivo, o tamponamento cardíaco, essas situações merecem ser lembradas aí para o nosso diagnóstico diferencial. Olha só, SUS Bahia, a reposição volêmica inicial em um politraumatizado envolve a colocação de acessos venosos periféricos calibrosos e infusão de solução cristalóide isotônica. Interessante. Acesso venoso central. Acesso venoso central não é no momento inicial. Acesso venoso periférico e infusão de solução de alto peso molecular. Amido, aquela coisa toda. Não, é cristalóide, sódio, extracelular. Acesso venoso central, infusão de solução coloide. Negativo. Acesso venoso central, infusão de coloide baixo. Não, gente. Acesso venoso periférico calibroso, infusão de solução cristalóide isotônica, uma questão bastante básica. Bom, uma vez resolvi a via aérea, pulmão expandido, circulação estabelecida, nós temos que avaliar o neurológico, a possibilidade de um trauma crânioencefálico. E essa avaliação, ela é baseada na avaliação do sistema nervoso central. Nós estamos no ABCDI ainda, nós não estamos no exame secundário. Então, nós temos que fazer como? Avaliar a reação pupilar e a escala de coma de Glasgow. Qual que é? E aí é uma questão muito manjada. Qual que é o objetivo da abordagem do trauma crânioencefálico no politraumatizado? A resposta é muito simples. O objetivo é prevenir a lesão secundária. Agora, a gente precisa entender o que é lesão secundária. Lesão secundária é o seguinte: aquele neurônio que já morreu, lá no trauma, levou tiro, alguma coisa assim, ele já era, ele não vai se regenerar. Eu preciso fazer com que os outros neurônios não morram. E como eu faço com que os outros neurônios não morram? Eu preciso ter sangue oxigenado chegando nesses neurônios. Então, a via aérea tem que estar pérvia, a ventilação tem que estar adequada e a circulação precisa estar adequada também para eu ter cabeça de pressão. E falando em cabeça de pressão, essa pressão do sangue que está chegando, ela tem que ser maior que a pressão intracraniana. Porque na hora que eu faço um edema cerebral, eu faço um efeito massa, um hematoma, eu aumento o volume dentro do meu tecido encefálico, a calota craniana não é distensível e eu tenho um regime de hiperpressão, de hipertensão intracraniana. Daqui a pouco essa hipertensão intracraniana é maior do que a pressão de perfusão e o sangue não vai chegar lá e eu vou ter lesão secundária. Então eu preciso fazer o que na abordagem do TCE? Manter o ABC e manter a PIC, a pressão intracerebral, menor do que a pressão de perfusão. É só isso. Agora, eu preciso fazer o ABCD direito e eu preciso saber se eu tenho algum indício que essa pressão intracraniana está aumentando ou não. E clinicamente isso é muito simples. Como que eu faço isso clinicamente? Vendo a reação pupilar e a escala de coma de Glasgow.
Como que eu vejo a escala de coma de Glasgow, né? Resposta ocular, resposta verbal e resposta motora. É muito simples, todo mundo sabe isso desde que entrou na escola. Agora, uma vez fazendo a escala de coma de Glasgow, nós vamos classificar o TCE em leve, moderado ou grave. Leve, Glasgow de 13 a 15, moderado 9 a 12 ou grave de 3 a 8. Classificando, nós temos um padrão de conduta a fazer. No moderado e grave, a tomografia é obrigatória, porque ele pode ter um efeito massa aumentando a pressão intracraniana. E no TCE grave, além disso, o TCE grave, Glasgow abaixo de 8 já é a pessoa em coma, ele merece permeabilidade da via aérea, ou seja, via aérea definitiva, intubação orotraqueal, manter a PCO2 entre 25 e 35, aquela história toda. Claro, nós estamos aqui no item D, mas o ABC precisa estar resolvido para eu manter uma pressão de perfusão. A escala de coma de Glasgow é muito conhecida, abertura ocular, a pontuação, né, espontânea 4 pontos, estímulo verbal, estímulo doloroso, sem resposta. Estimulador, cuidado, a escala de coma de Glasgow mudou a nomenclatura, não mudou a pontuação. Então não é mais estimulador, é estímulo à pressão. Resposta verbal, 5 pontos orientado, confuso, 4 pontos, quer dizer, ele faz frases. Resposta inapropriada, ou seja, palavras inapropriadas agora na nova escala são apenas palavras, não são só incompreensíveis, são sons e sem resposta. A resposta motora continua a mesma, obedece às ordens, localizador 5, reage, mas não localiza, é withdraw ou retirada ou flexão normal. Flexão anormal, que é decorticação, 3 pontos, extensão anormal, descerebração, 2 pontos, e sem resposta, 1 ponto. Poxa, mas mudou ou não mudou? Esse aqui é o slide da Fundação Escala de Coma de Glasgow. Então você vê que a classificação é a mesma, o raciocínio é o mesmo, espontâneo, a voz, a dor, mudou para espontâneo, responde a voz, a pressão e nenhuma resposta. Orientado, confuso, palavras, sons e nenhum. E a resposta motora igual. Então, enquanto se falava resposta ou estímulo doloroso, estímulo à pressão. Onde que eles recomendam fazer a pressão? Leito ungueal, supraclavicular, né? Trapézio ou aqui na região frontal. Beleza? Mas não mudou o raciocínio de forma alguma. Qual que é a conduta? TCE leve, observação. Os americanos fazem tomografia em todo mundo. Existem protocolos de fazer tomografia para TCE leve, Glasgow 15 hoje em dia. Paciente acima de 65 anos, pacientes que tomam anticoagulante, tiveram amnésia retrógrada, mais de 2 vômitos após o trauma. Tudo são sinais de gravidade. Perdeu o líquor pela orelha, mas está com Glasgow 15. Então, são sinais que poderiam ser de uma forma mais liberada, fazer tomografia em todos eles. TCE moderado, esse sim, merece tomografia obrigatória e observar, porque ele vai melhorar ou ele vai, de acordo com a tomografia, ser identificado alguma lesão, que precisa ser feita alguma conduta neurocirúrgica. E o TCE grave, ele merece tomografia, às vezes mais que uma, progressivas e para fazer o acompanhamento, uma via aérea definitiva e o controle da PIC. Lembrar que essa tomografia poderá mostrar um hematoma extradural, um hematoma subdural, eventualmente nós vemos hematomas intracerebrais e, quer dizer, a disposição das lesões são várias. Ou ele está em coma, Glasgow 3, a tomografia está normal, é uma lesão funcional, uma lesão axonal difusa, e a gente no capítulo TCE nós vamos dar uma relembrada nisso aí. Bom, feito a parte neurológica, nós vamos para a exposição, nós vamos despir o paciente, avaliar o dorso, tem uma facada nas costas, orifício de saída do tiro, etc e tal. A avaliação do períneo, das extremidades são importantes, mas sempre que você expor o doente, lembra da possibilidade dele levar e fazer hipotermia, então cobertor, a manta térmica, eles são demais de importantes. Vamos fazer questão, agora uma questão do INEP. Agora é um paciente de 22 anos trazido pelo corpo de bombeiro ao pronto-socorro, com colar cervical em tábua rígida.
refere que foi vítima de colisão automobilística e está com dor no hipocôndrio esquerdo. O exame físico apresenta mucosas hipocoradas, PA 90/40. PA 90/40 é choque hipovolêmico grau 3. Pulso fino 120, frequência respiratória 30 e abdômen com sinais de fratura de arcos costais à esquerda, com dor à palpação e renitência da parede abdominal. Qual deve ser a sequência correta do atendimento? Essa vítima de 22 anos chegou com frequência respiratória 30, com choque hipovolêmico, com dor ali no exame abdominal, provavelmente um abdômen hemorrágico. Agora, qual que é a sequência do atendimento? Eu sei que ela vai precisar de uma laparotomia. Nós vamos entubar esse paciente, fazer acesso venoso central, encaminhar para tomografia de abdômen, está instável hemodinamicamente. Nós vamos sedar essa paciente, fazer intubação orotraqueal e laparotomia de emergência pelo quadro de choque hemorrágico evidente. A laparotomia eu já gostei. Agora, sedar, hein? Intubar. Máscara de oxigênio, acesso venoso bilateral, infusão imediata de 2 litros de soro fisiológico ou Ringer lactato e reavaliação do choque. Porque às vezes eu posso ter uma reposição volêmica inicial e a paciente estabilizar hemodinamicamente, chama resposta rápida. Tudo bem, se ela piorar depois, resposta intermediária. Ah, mas você não falou isso na aula. Ah, mas na aula de choque eu vou falar, então vocês não percam, servo de avant-première. Sedação pelo choque emocional, acesso venoso bilateral, infusão imediata de 2 litros de soro fisiológico ou Ringer e tomografia de abdômen. Gente, está instável. Instável não é tomografia de abdômen. Instável, nós vamos ver isso no trauma abdominal, é ultrassom FAST ou lavado peritoneal diagnóstico. Então, essa paciente merece permeabilização das vias aéreas A, máscara de oxigênio, tólipo traumatizado merece oxigênio suplementar, vê o pulmãozinho dela. Está chocada? Precisa da reposição volêmica. É uma pergunta antiga, então ela estava se relacionando a 2 litros de Ringer lactato. Agora, ele vai colocar 1 litro de Ringer lactato. E reavaliar o choque, porque se ele teve resposta adequada, não está sangrando mais. Aí, de repente, eu até posso não operar e verificar a possibilidade de fazer o tratamento não operatório de uma lesão de víscera maciça abdominal. Ficou curioso? Lá na aula de trauma de abdômen nós vamos ver isso, não percam. Então, a conduta adequada é a sequência óbvia, gente. Eu não pego um paciente e vou levando de qualquer jeito para o centro cirúrgico. A, B, C, D, E. Não esqueça desse raciocínio, você vai matar todas as questões. Agora, o paciente está estável hemodinamicamente ou tendendo à estabilidade, eu vou fazer o exame secundário. Quando que começa a avaliação secundária? Depois que termina a avaliação primária, ou o paciente está estável ou tendendo à estabilização. Se ele estiver consciente, nós vamos fazer uma história ampla. Ampla é um mnemônico, A de alergia, M de medicamento, P de passado médico ou de prenhez, gravidez nas mulheres, líquido e sólido ingerido, o ambiente do trauma, o tipo da lesão, morreu ocupando o veículo, foi ejetado fora do carro, a lesão foi frontal, foi lateral, tinha sinal do para-brisa que a cabeça bateu, enfim, essas situações são importantes para o entendimento do mecanismo do trauma. O exame físico é a semiologia nossa obedecida, das cabeças aos pés, dedo, tubo, olhar a membrana timpânica, faz parte do toque retal para a gente verificar lá o reflexo bulbo cavernoso, o toque vaginal nas mulheres por causa de espículas ósseas, fraturas pélvicas, ou seja, o exame físico adequado, inclusive os exames das extremidades, que nós não falamos de exame de extremidade no ABCDE, a não ser que eu tinha uma lesão arterial visível, alguma coisa dessa, e o exame neurológico periférico também, sensibilidade, motricidade, se esse paciente estiver consciente e puder colaborar para a gente imaginar a possibilidade aí de ter alguma lesão vértebro-medular. As medidas auxiliares, as radiografias, os procedimentos diagnósticos na avaliação secundária, elas são de acordo com a necessidade do paciente. Lá no atendimento primário era tórax em AP e pelve, bacia. Aqui no secundário eu posso fazer o raio-x, a ressonância, a colangio-ressonância, tudo que tiver de necessidade
para esse paciente. O paciente está estável hemodinamicamente, ele já saiu lá do crítico do ABCD que podia matar rápido, então eu tenho condições de fazer os procedimentos diagnósticos. Necessitou de analgésico? É no exame secundário a realização do analgésico. Lembra que ele deve ser feito opioides por via venosa. Não faça anti-inflamatório não hormonal muscular. Eles são nefrotóxicos, além do que a droga muscular, porque ele fez vasoconstrição periférica, eventualmente um grau de choque, alguma coisa, ele vai ter a distribuição dele comprometida. Então, esses pacientes merecem opioides por via venosa. Ele precisa ser reavaliado, monitorizado. Deteriorou hemodinamicamente. Volta no ABCDE de novo e faz o seu exame adequado. Depois disso, a transferência para o tratamento definitivo, que ele vai ser transferido para o local adequado. Claro que os acordos de transferência, central de regulação, etc. Quando a gente faz a transferência, a gente precisa mandar todo mundo embora. Depende do necessidade que esse paciente tem e o que você tem para oferecer na sua unidade. Às vezes a transferência para o tratamento definitivo é para a UTI do seu hospital, é para o centro cirúrgico, etc. Agora, precisando de uma unidade mais complexa, ele precisa de uma unidade mais complexa, mais adequada. E o transporte ser realizado da forma adequada para a atenção dessa vítima. Agora, uma questão do revalida, questão bastante importante, legal para a gente finalizar. Uma paciente de 32 anos, vítima de acidente automobilístico, da entrada na unidade de emergência trazida pelo SAMU. Preso nas ferragens por cerca de 1 hora, é trazido imobilizado em prancha, com proteção cervical. O socorriço passa as seguintes informações: tempo transcorrido da lesão, 1 hora. Mecanismo de lesão: acidente automobilístico com capotamento, paciente preso na ferragem sem outras vítimas envolvidas. Lesões aparentes: sangramento nasal, dente quebrado, equimose no tórax, fratura exposta do fêmur esquerdo. Sinais clínicos: palidez, taquicardia, sudorese profunda, com pulso 110, PA 100 por 40, frequência respiratória 34, inconsciente. Quer dizer, ele deu dados importantíssimos. Essa paciente esteve presa nas ferragens e decorreu 1 hora para ela ser retirada. Ela está lá, olha, pulso 110, está taquicárdica, PA 100 por 40, está hipotensa, então essa paciente está em choque grau 3, frequência respiratória 34, uma frequência respiratória aumentada. Além disso, ela está inconsciente, não falou o Glasgow, mas inconsciente, provavelmente abaixo de Glasgow 8. Todo mundo sabe que TC grave, Glasgow 8 merece via aérea definitiva. Então, esse paciente, pelo que ele falou aqui, tem situações clínicas, inclusive tem lesões na face, etc. Tem situações clínicas que lembram a necessidade de uma via aérea definitiva, mas a necessidade de abordagem à via aérea é preeminente, porque é o item A. No B ele não deu nenhuma dica mais importante, mas no C está com choque hipovolêmico grau 3. Então, é um dado importante. Tratamento já realizado até o momento: imobilização, controle de sangramento externo, intubação orotraqueal, já intubou, sendo fornecido oxigênio a 100%, com um dispositivo de balão, além da infusão venosa de 2,5 litros de solução cristalóide em acesso venoso periférico. Quer dizer, o choque ele também já está abordando. Com relação ao atendimento inicial a ser prestado a esse paciente na unidade de emergência, cabe ao médico assistente estar particularmente atento à seguinte condição. Vamos ver. No paciente inconsciente, quando torna necessário proceder à intubação e ventilação, esses procedimentos devem revelar ou agravar um pneumotórax. Por exemplo, eu intubei e ventilei sob pressão. Se ele tem um pneumotórax, ele pode aumentar. Então, isso é verdade. Portanto, o tórax do doente deve ser reavaliado periodicamente. A radiografia de tórax deve ser realizada tão logo seja possível, depois da intubação e o início da ventilação. Poxa, raio-x de tórax é importante no atendimento pós-traumatizado? Poxa, mas na aula nós falamos que ele é obrigatório. Está dizendo assim, tanto quanto for possível, vamos fazer o raio-x de tórax para avaliar as lesões e, eventualmente, eu lá ventilei positivo, fiz um pneumotórax. Vamos ver. Não vi nada de errado aqui até agora, mas vamos ver as outras. Hemorragia deve ser rapidamente abordadas e controladas, uma vez que o paciente apresenta sinal de choque.
Como a fratura exposta, é importante que durante a avaliação primária, hemorragia externa no sítio da lesão seja prontamente investigada e tratada com a aplicação de torniquete. Uso de pinça hemostática e ligadura do vaso. Pelo amor de Deus, não faz isso. Torniquete é exceção, é compressão externa. Pinçar vaso, eu vou detonar os vasos que o cirurgião vascular poderia recuperar depois. Torniquete, 1 hora presa lá no local, passou de 1 hora, vai fazer isquemia, lesão de reperfusão. Pelo amor de Deus, não caiam na história do torniquete. É importante analisar o mecanismo do trauma, o atendimento prestado e a evolução do paciente ao longo da primeira hora de lesão. Legal. Habitualmente, hemotórax ou pneumotórax simples, as fraturas de arcos costais e a contusão pulmonar podem comprometer rápida e gravemente a ventilação, devendo ser imediatamente, na avaliação primária, diagnosticada e tratada. Lembra do nosso quadrinho de lesões a serem tratadas na investigação primária do pulmão, da ventilação? Pneumotórax hipertensivo, lesão traqueobrônquia, hemotórax maciço, tamponamento cardíaco. Fratura de costela e contusão pulmonar são do exame secundário, não do exame primário, conceitual. Está querendo te enganar. Hipoglicemia, álcool, narcótico e outras drogas são casos frequentemente de déficit neurológico em pacientes como esse. Pode estar bêbado, drogado. Até que se prove ao contrário, os problemas mencionados devem ser considerados prontamente como causadores da alteração do nível de consciência. Afastada dessa possibilidade, cabe ao médico partir à procura do trauma envolvendo o sistema nervoso central. Não cai nessa, pelo amor de Deus. Pode estar drogado, pode estar alcoolizado, etc. Está com um inconsciente, Glasgow baixo, é TCE grave, intubação, meter a PCO2 entre 25 e 35, etc. Ele acordou depois que passou a bebedeira. Beleza, desculpa eu ter te intubado e tal. Mas não é o contrário. Pelo amor de Deus, não vai pegar, deixar, né? Vamos botar uma glicose hipertônica lá e deixar ele sair do estado de embriaguez para a gente verificar se teve lesão neurológica. Pelo amor de Deus, olha o mecanismo de trauma num comportamento e você fazer isso. Então, totalmente errada. Logo, a alternativa correta, aquela do paciente inconsciente, necessário para ter intubação e ventilação, podem revelar ou agravar um pneumotórax, isso é verdade. Portanto, o tórax do doente deve ser reavaliado. Falou em reavaliação periódica no programa TLS, no ABCD, sempre está certo. A radiografia deve ser realizada tão logo seja possível, depois da intubação e no início da ventilação. Fantástica aí a resposta. Encher um monte de linguiça para ter uma resposta bastante simples. Legal, gente? Atendimento inicial do politraumatizado, fiquem bastante espertos e acompanhem as nossas outras aulas. Trauma de abdômen, trauma de tórax, choque, TCE, queimados, que eles são importantes, porque aqui eu dei só um apanhado inicial. Nas outras aulas nós vamos fazer uma análise um pouco mais profunda e mais importante. Legal? Conto com vocês, boa sorte!